Senhoras e senhores, boa tarde, sejam novamente muito bem-vindos. E agora, dando prosseguimento aos trabalhos, convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, conselheiro Francisco José Ramos. Para conduzir os trabalhos, introduzir as apresentações, passamos a palavra ao presidente da mesa, conselheiro presidente Francisco José Ramos. Senhoras e senhores, meu boa tarde. Peço desculpas aí, um pequeno atraso, até que recebemos alguns trabalhos. Fui incumbido aqui pelo nosso presidente do IBE, da condução da apresentação desses trabalhos técnicos. Vamos ter aqui 5 painéis, o tempo é curto, eu entendo que realmente, mas devido à modulação realmente do seminário, do congresso como um todo, o tempo é curto. Os estudiosos aí que vão ter que sacrificar para passar pelo menos uma ideia do que foi o estudo deles. Então, teremos aqui no desenvolver 5 trabalhos. E o tema principal, desenvolvimento, infraestrutura e PPP. Então, os trabalhos vão ser apresentados nessa área. Vamos convidar aqui, para abrir os trabalhos, conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios de Rio de Janeiro, Antônio Carlos Flores de Moraes, para falar para nós sobre o tema a importância das parcerias público-privadas no desenvolvimento da infraestrutura do Brasil. Bom, o locutor anterior é um pouquinho mais alto que eu, tem que baixar. Bom, o que eu trouxe para vocês, basicamente, é a nossa experiência da maior parceria público-privada do país, que é o nosso Porto Maravilha, né, que é uma parceria que deu certo e é importante. Ela se baseou muito na nossa lei básica, 11.079 de 2004, mas também na lei 10.257/01, que é exatamente o Estatuto da Cidade, e prevê a operação urbana consorciada, OUC, que nos propiciou a conseguir todo o dinheiro necessário para a realização do evento. Então, é o renascimento do Porto. Para vocês terem ideia, né, a cidade do Rio de Janeiro tem 1.197.463 km², e tem uma população de 6.476.000 pessoas. Isso daria uma renda anual de 25 mil, quer dizer, uma renda mensal de 2.106. Quer dizer, comparado isso com o Brasil, parece um número maravilhoso, que nós estaríamos numa situação econômica fantástica. Mas, justamente daqui, essa região representava toda a pobreza. Nós somos uma cidade extremamente cercada por favelas, não é fácil administrar o Rio de Janeiro. Fomos capital federal até 1960, quando o presidente JK levou para Brasília. Bom, o que o Tribunal de Contas tem que a ver com isso? Nós, obviamente, e toda a parceria público-privada tem que ser, através de licitação, modalidade, concorrência. Isso, a lei de 93 já nos permite a participação nessa questão, mas o nosso tribunal, nós sempre fomos ousados nisso. Eu estou nessa brincadeira 2 meses antes da Constituição da República, estou desde o dia 2 de agosto de 1988, nessa brincadeirinha que é Tribunal de Contas, vi tudo acontecer. E nós ousamos, já no mandato de 89, a utilizar o Decreto-Lei 2.300 de 1986, que daria uma interpretação que o Tribunal de Contas, no exercício de sua competência, poderá expedir instruções complementares reguladoras
dos procedimentos licitatórios dos contratos administrativos. Isso é o parágrafo 2º do artigo 79. E nós já pedimos, nessa ocasião, aos prefeitos que nos mandassem os editais de concorrência. Quer dizer, participamos diretamente, como nós participamos da realização dessa PP. Aqui, para quem não conhece o Rio de Janeiro, eu fiz uma plantinha para vocês terem ideia da localização estratégica. Quer dizer, está ali o Aeroporto Internacional Tom Jobim, está a uns 11 quilômetros, está aqui o Maracanã, onde, graças a Deus, os alemães ganharam dos argentinos. Eu estava lá, nunca sofri tanto na minha vida, cercado para argentino, tudo quanto é lugar. Então, está aqui toda a região, aqui da Ponte de Niterói. Então, a localização é bem estratégica. Aqui mostra toda o projeto, que é de 5 milhões de metros quadrados. Para vocês terem ideia, o Parque de Ibirapuera, lá de São Paulo, tem 1.584.000 metros quadrados. Quer dizer, é bem superior. Nessa mudança, tentando ser o mais rápido possível para não tomar muito tempo, separei esses slides que mostram modelagem institucional sem aplicação de recursos do Tesouro. O Tesouro não entrou com nada. Vou explicar daqui a pouquinho, slides, como foi isso. O centro da cidade estava absolutamente abandonado, com moradia, e a questão da mobilidade urbana, que o Rio de Janeiro, graças a Deus, vai lucrar muito com as Olimpíadas, né, na questão. Então, vamos para a engenharia financeira, que é a parte mais importante. O CEPAC, que vem justamente por causa dessa lei de 2001. O CEPAC quer dizer Certificado de Potencial Adicional de Construção. Então, porque houve uma lei complementar em 2009 que muda toda a questão da possibilidade de construir lá no porto, né? Que vou mostrar daqui a pouco essa questão toda. Então, o IAT significa Índice de Aproveitamento do Terreno. Então, a livre cobrança está igual a 1. Quer dizer, aqui pela lei antiga, que desce 4 pavimentos. Aqui é o restante, com a mudança da lei. E o CEPAC, vendido por um valor, valeria muito mais no momento que o fundo criado repassasse todo o valor para a comunidade. Então, está aqui outros 4 andares, aqui tem um pouquinho mais de 4, mas assim que foi redigido, os outros com cobrança do CEPAC, quer dizer, aqui estaria o lucro, por isso que chegamos a 7 bilhões e tanto que vai financiar. Então, em linhas gerais, está ali a questão da Caixa Econômica Federal, ou seja, lamentavelmente, que nem diria o Delfim Neto, o nosso empresariado adora as tetas do governo, né? Não arrisca nada, não pensa que é capitalismo inglês, né? Vamos ser realistas. Então, tudo aconteceu graças ao FGTS. O FGTS forneceu os recursos, mais 3,5 bi, que veio para o Fundo de Investimento Imobiliário, os CEPACs. Com a mudança toda da lei, foi arrecadado 7,5 bi, um pouco mais até que 7,5, que foi para a concessionária do Porto Novo, que, por sua vez, passa para a SEDURP, que vai administrar essa questão. Quer dizer, graças a Deus, isso foi feito antes da crise, porque o Rio de Janeiro sofreu muito com a crise da Petrobras, a questão foi tudo vendido absolutamente. Então, o Tesouro da cidade não entra com dinheiro nenhum e uma PPP totalmente certa. Inclusive, eu vi aqui na palestra de manhã, se você estivesse aqui de manhã, o pessoal de Castilha-La Mancha, eu não sou de Castilha-La Mancha, sou de Castilha-León, porque eu estudei em Salamanca, né? E somente que eles têm a nossa concessão, o PPP deles é muito diferente da nossa. E deles é basicamente contrato, e é basicamente o que nós temos de concessão. E quando eu estive agora com o nosso querido presidente Sebastião, estive lá em Portugal, nessa crise não está dando certo nenhuma UPP. Então, aqui vocês veem, para separar esse slide, para vocês terem ideia,
o que foram os parâmetros? Olha, aqui 9 metros, nós chegamos até 150 metros. Quer dizer, tudo isso, se aqui só dá para construir 9 metros, imagina o quanto um CEPAC vale aqui, né? Produzindo a riqueza necessária para a construção nova dessa questão toda. Então, as residências, as salas e essas questões comerciais, todas as mudanças completamente e virando também a sustentabilidade. A requalificação urbana, que são 66 quilômetros de redes de drenagem, 85 quilômetros de rede de esgoto, 120 quilômetros de rede de água, 15 mil árvores plantadas e 17 quilômetros de ciclovias. De ciclovias que tem essa questão toda. Então, aqui o veículo leve sobre trilho, eu fiz 2 slides para vocês verem. Aqui, logicamente, já é um desenho, mas aqui está a Biblioteca Nacional, todos os livros Dom João trouxe com a Dona Maria, quando chegou lá, né? Então, aqui, ficava lá na Praça 15, que até eu falei ao prefeito, um atentado contra a história, chama Praça 15 de Novembro, onde Dom Pedro disse eu fico. Tinha que chamar Paço Imperial. E aqui está a Avenida Rio Branco, quem não conhece, está aqui o Pão de Açúcar, né? Onde tem aquele bondinho. Aqui está pertinho, quer dizer, isso é uma PPP dentro da PPP. Certo? Isso foi uma nova parceria público-privada dentro da parceria público-privada. Certo? Veículos leves sobre trilho. E nós não tínhamos, o Rio de Janeiro não tinha nenhuma ligação do metrô com a rodoviária, como em São Paulo, você chega na rodoviária, desce as escadas. Eu fui assistir lá a estreia do Brasil na Copa do Mundo e voltei de metrô até a rodoviária e não tinha um avião para ir para o Rio. Então, aqui, todo o trabalho religando essa questão toda, que aqui vocês têm ideia, a nova mobilidade urbana que muda todo o Rio de Janeiro. O veículo leve sobre trilho, as Olimpíadas serão em agosto, mas o veículo leve sobre trilho deverá estar pronto em março. Está bem adiantada a obra. Então, vocês vêm aqui, vem da Praça 15, e tem um mergulhão de 3 quilômetros e tanto na Via Expressa. Quer dizer, a Via Expressa, considerando daqui até o aterro do Flamengo, tem mais de 6 quilômetros. Então, nós fizemos um túnel aqui, esse troço todo é para pedestre, tudo para a participação. Isso eu me lembro, quando eu fui governo em 1986, o pessoal já se discutia naquele tempo que o Rio de Janeiro não usava, a Bahia mais maravilhosa do mundo, não usava nada. Só tinha um restaurantezinho, o Rios, na época chamava Rios, hoje é o Porcão, e não usava. E agora vai ter toda essa questão para usufruir a Baía de Guanabara. Esse azulão aqui, todinho é veículo leve sobre trilho, que vai sair cercando também o aeroporto todo, quer dizer, muda tudo. E também aqui tem um teleférico que une a primeira favela, inclusive eu tenho esse momento aqui. Quer dizer, essas partes vou andar um pouquinho mais rápido por causa do tempo, porque quando eu fiz uma palestra já mudei bastante, fiz com o Sebastião, eu disse, não, pode pensar ao mesmo tempo, eu diminui um pouco, mas mesmo assim está um pouco longo para hoje. Quer dizer, aqui tem a padrão sustentabilidade, quer dizer, tudo foi feito com base na sustentabilidade, ou seja, a natureza, a energia e a qualidade de vida. Ou seja, nós somos a sede do Rio 92, 20 anos depois, a reunião do Rio mais 20, e sabemos muito bem o que é sustentabilidade. Não é só tratar bem das tartarugas, é também do ser humano, certo? Isso que a ONU nos ensina. Aqui tudo que mudou, desenvolvimento socioeconômico, aqui o Jardim Suspenso do Valongo, essa igrejinha existe desde o século XVII, Pedra do Sal, onde começou o samba, todo. E aqui está a Praça Mauá. Botei uma foto da sua inauguração, agora dia 7 de setembro. Do 7 de setembro. E ali é uma homenagem ao nosso Irineu Evangelista de Souza, que foi protegido e foi perseguido por Pedro II, mas foi o único capitalista que nós tivemos no século XIX. Então, aqui está 1912, quando é inaugurada, e aqui está esse prédio,
onde esteve a Rádio Nacional, era aqui, e aqui a Rio Branco 1, que é um super prédio, e, obviamente, sem mais a perimetral, foi um atentado contra a natureza que destruiu o Rio de Janeiro, e aqui está a nova, isso já está inaugurado. E também já está pronto o Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã foi feito por um arquiteto catalão chamado Santiago Calatrava. E esse museu muda também a concepção total para trazer, por isso chama-se Museu do Amanhã, para trazer justamente a terceira geração, trazer as novidades todas da tecnologia. E aqui vocês veem o Rio Branco 1, que é o prédio 1, e aqui esse prédio histórico. O primeiro distrito naval, que foi o Ministério da Marinha, quando nós éramos capital federal, né? Então, isso foi construído em 1933, e está ali próximo da Praça Mauá também. Tudo para o pedestre participar totalmente da nova mobilidade. Aqui está, para vocês terem ideia, da Candelária. A Candelária começa, aqui a igreja, ela é voltada para a Baía de Guanabara, porque a Avenida Presidente Vargas ficou pronta na década de 40, e era ao contrário, quer dizer, foi feita atrás. Então, a Candelária é voltada para cá. Esse prédio foi o mais alto no século XIX da cidade, mas começa lá no século XVII, tem mitos, tem história, que teriam sido um casal de portugueses que estavam no mar, perdidos, e foram salvos, e prometeram construir uma igreja, e eles estavam num barco chamado Candelária. Aqui vai para dar mais a ideia para vocês, a questão da igreja, como é que está. Aqui está o Centro Cultural do Banco do Brasil, que foi a sede do Banco do Brasil. E aqui nós recebemos 2 milhões de pessoas por ano de visitas. O Picasso estava lá. Quando eu estudava Direito, aqui era o segundo tribunal do júri, era aqui. Que foi feito em 1922, é um ano muito importante para a cidade do Rio de Janeiro, que foi uma exposição internacional. Tanto o prédio da Academia Brasileira de Letras é o Petit Trianon, que é uma cópia do que aquele Rei Soleil, o Luís XIV, fez lá em Versalhes. E isso foi feito em 22. Entre 56 e 70 e poucos, foi o segundo tribunal do júri, com Darcy Ribeiro, secretário de Educação e Cultura do Rio, ele transforma isso cultural e faz um acordo com a França, que faz aqui o Centro Cultural Francês. Aqui está o Correios e Telégrafo, foi a sede do Correio e Telégrafo, antigamente era Lloyd Brasileiro, e hoje é o Centro Cultural dos Correios. Aqui está o Tribunal Marítimo, que também foi do Lloyd, mas já no tempo do Estado Novo, transforma-se pela reforma administrativa das Forças Armadas, transforma em Tribunal Marítimo. E aqui a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que não é mais Bolsa de Valores desde 2000, hoje é Bolsa Mercadoria e Futuros. Toda a Bolsa está lá. E aqui está a nossa Baía de Guanabara e toda a valorização, aqui tudo cercado. Então, aqui o Largo da Misericórdia, que foi a primeira rua que existiu no Rio de Janeiro, desde que Estácio de Sá nos fundou, né? Quer dizer, aqui tudo a nova modernidade, aqui é um restaurante muito bom, quando vocês irem tem um peixe ótimo lá. E aqui tem o Paço Imperial, onde Pedro I disse, eu fico, foi aqui que ele disse, foi aqui. E aqui já a Praça 15, que eu acho um atentado esse nome, sempre metral totalmente destruída, e aqui os bairros para entrar. Aqui foi o último baile de Dom Pedro II, foi aqui, o baile da Ilha Fiscal, foi aqui. Certo? Então, aqui eles fizeram para os principais governadores do Brasil. Quando o Dom João chega com a sua mãe, meia birutinha, Dona Maria, né? Mas ele não era rei ainda, era o príncipe regente, ele governava daqui, né? E aqui, para vocês terem ideia da Via Expressa, quer dizer, aqui eu estou no Armazém 8 do Porto, onde sai, quer dizer, vem para cá e vai para lá. Então, aqui que sai tudo, quer dizer, é um túnel de 3 quilômetros e pouco aqui por baixo, quer dizer, moderno, tudo por baixo da terra, não mais na montanha.
Baixo da terra. Então, a Via Expressa que vai nos dar essa questão toda. A Via Binário, enquanto não está pronta aqui a Via Expressa, está servindo, que foi inaugurada em 2 de novembro de 13, está servindo para lá e para cá. Fica meio engarrafadinha, essa fotografia deve ter feito domingo, para ficar mais agradável, né? Aí, para não assustar. E aqui o túnel Rio 450, está aqui o Arsenal, hoje o primeiro distrito, e esse túnel vai por baixo da terra, aqui para cá está a Praça Mauá, aqui pertinho está o Colégio São Bento, e esse túnel vai lá para a Avenida Binário. E aqui está o teleférico da Providência. É importante que eu dê uma paradinha aqui para te explicar o que é o Morro da Providência. Quer dizer, esse negócio de atacar político no século XXI é questão desde aquele tempo. Os nossos soldados que foram lutar na Guerra dos Canudos em 1897 prometeram casa para eles, mas não deram. E eles moraram aí. Eles criaram a primeira favela da cidade do Rio de Janeiro. Primeira favela. O termo favela vem por causa de uma planta que existia lá em Canudos. Então, todo mundo passou a chamar de favela. Nós só temos 763 favelas no município do Rio de Janeiro. Nós só temos 22% da nossa população que mora em favela. É isso que você tem que administrar o município do Rio de Janeiro. Então, aqui, apenas para cortar aqui o Palácio Dom João, aqui já foi Polícia Federal, já foi a primeira rodoviária do Rio, e hoje virou o MAR, Movimento de Arte do Rio, e se começa por cima. Aqui fez igual uma onda e começa por cima para visitar toda essa questão. Então, aqui correndo, porque aqui há assim, o Cais do Valongo, onde chegavam os escravos, até 1831. E graças aos ingleses foi proibido o tráfico de escravos, né? E graças aos ingleses nós nunca tivemos Inquisição no Brasil, hein? E Cais da Imperatriz, onde chegou a Tereza Cristina. Modernizaram e chegou a Tereza Cristina, e foi uma das grandes decepções de Dom Pedro II, porque, embora não tinha fotografia naquele tempo, deram um quadro linda de morrer, ele achou maravilhosa, era uma mulher normal. Foi uma decepção terrível, mas foi uma grande imperatriz do Brasil. Foi uma grande imperatriz, era uma italiana lá de Nápoles, mas foi uma grande imperatriz. Então, aqui, como era a questão, como está hoje não, no início do ano, né? Essa questão toda. Esse é o túnel que já está pronto, aqui vai ser o veículo leve sobre trilho, e está aqui na Binário, esse nome foi dado a uma grande urbanista do Rio de Janeiro que morreu em 12, né? Para vocês terem ideia. Então, como sempre, a sustentabilidade do desenvolvimento, sempre o verde ligado no novo Rio, ali do Porto Maravilha. Então, é isso que eu queria transmitir para vocês, sempre agradecendo, vindo do Rio para BH e transmitir esse Porto Maravilha que deu certo, né? Obrigado. Agradecemos a exposição do conselheiro Antônio Carlos Flores, realmente maravilhoso, e é isso que realmente o Brasil precisa construir arranjos, sair da formalidade tradicional cômoda de esperar que o cidadão realmente ponha o dinheiro no caixa para fazer alguma coisa. Então, vimos aqui realmente a mudança que está se fazendo no Rio de Janeiro, grande parte já feita, e com arranjos praticamente envolvendo outros setores e sem o dinheiro público diretamente. Isso é que precisamos. São medidas dessa que a gente, realmente, o conselheiro, eu fico maravilhado, não conhecia nada desse projeto. A gente vê notícia, mas da situação que está, realmente é um projeto grandioso e merece todo, realmente, o respeito nosso de ter conseguido isso. Eu só queria destacar aqui, porque tem muita gente que às vezes não conhece. Olha aqui, eu sou do Tribunal de Contas do município de Goiás, com amplo perfil. O conselheiro é Tribunal de Contas do município do Rio. Então, hoje temos aqui representantes de 2 tribunais de contas municipais.
com um perfil um pouco diferente. Só para que os senhores tenham ideia que há essa possibilidade no Brasil, e isso existe. Bom, vamos passar ao segundo trabalho. Convidamos aqui a senhora Mariana Bueno Rezende, que vai falar sobre o tema participação privada na estruturação de projetos de infraestrutura por meio de procedimento de manifestação de interesse, PMI, a experiência brasileira. Com a palavra, senhora Mariana. Obrigada, boa tarde. O tema do meu trabalho, participação privada na estruturação de projetos de infraestrutura por meio do procedimento de manifestação de interesse, PMI, a experiência brasileira. Ele surgiu das minhas pesquisas no mestrado em Direito Administrativo na Universidade Federal de Minas Gerais. E o objetivo é estudar a prática da administração brasileira na utilização desse procedimento. Bom, o procedimento de manifestação de interesse é um instrumento que tem sido utilizado pela administração pública e, por meio dele, os particulares eles podem apresentar estudos, projetos, investigações para a administração pública para embasar a modelagem de uma futura concessão comum ou parceria público-privada. É um instrumento relativamente novo que vem sendo utilizado. Por isso são poucos os estudos e pouca e escassa jurisprudência sobre o tema, daí a relevância desse estudo. Bom, as principais características do procedimento de manifestação de interesse são a possibilidade de que os autores dos estudos participem de futura licitação, ao contrário da Lei 866, que veda que os autores dos projetos básico e executivo participem da licitação e sejam contratados. A responsabilidade pelos estudos ela é exclusiva do particular, não há obrigatoriedade de remuneração. Se os estudos forem escolhidos, eles poderão ser remunerados pelo vencedor da licitação, mas não há uma obrigatoriedade. Não há um direito à realização da licitação, isso é uma análise, a viabilidade da licitação é uma análise administrativa, então não há um direito à participação do PMI, a decorrência lógica não será a licitação, é uma análise da administração. E a autorização para a realização dos estudos, ela não pode ser exclusiva. Ela tem que permitir o máximo de interessados participar no procedimento. Bom, nos últimos 9 anos, mais ou menos, o procedimento de manifestação de interesse tem sido muito utilizado nas administrações brasileiras. Um exemplo, em âmbito federal, que utilizaram o PMI para estruturar as concessões dos aeroportos de Guarulhos, Brasília, Viracopos, Galeão e Confins. Então, são grandes projetos. Nos estados brasileiros, o PMI também tem sido muito utilizado. Um estudo publicado pelo PPP Brasil, o Observatório de Parcerias Público-Privadas, ele demonstrou que entre 2007 e 2013, em junho de 2013, foram realizados 101 procedimentos de manifestação de interesse pelos estados brasileiros, visando a modelagem de parcerias público-privadas. Bom, infelizmente, apenas 20 desses 101 procedimentos chegaram à fase de licitação até junho de 2013. Aí, então, é um gráfico dos procedimentos de manifestação de interesse por setores. Pode ver que há uma diversidade de setores que vem sendo utilizado. E também tem sido muito utilizado nos municípios brasileiros. Um exemplo relevante que eu trouxe para expor aqui é o do município do Rio de Janeiro. Lá no município do Rio de Janeiro, os PMIs eles são utilizados concedendo a apenas um interessado a possibilidade de realizar os estudos. Então, esse procedimento, como vem sendo utilizado lá, ele é questionado do ponto de vista da isonomia, que não permite outras apresentações, e até mesmo da própria finalidade do PMI, que é o poder público obter do setor privado as ideias, obter a eficiência do setor privado. Então, restringindo apenas um participante, retira um pouco da própria eficiência da utilização do procedimento. Já partindo para as conclusões dos estudos, diante do tempo, né, que é pequeno, para falar da apresentação, para a gente apresentar o trabalho aqui, o que é possível perceber, analisando os procedimentos
que vêm sendo adotados pela administração brasileira, é que eles não observam a ampla publicidade, a transparência, a motivação. É muito difícil obter dados dos PMIs, dos procedimentos, do edital. Os editais, de um modo geral, eles não prevêem critérios objetivos, tanto de participação quanto de seleção dos estudos, de remuneração. Isso gera uma insegurança muito grande, tanto para os administradores, que não sabem muito bem como utilizar esse procedimento, e para o próprio particular que se submete ao procedimento, né? Como eu já falei quando eu tratei dos estados, muitos procedimentos de manifestação de interesse, eles não passaram para a fase de licitação. Isso também é um problema muito grande, porque gera insegurança e desestimula a iniciativa privada a participar desses procedimentos. Não tem uma seriedade da administração pública para dar continuidade nos projetos. Apesar da utilização do PMI ela já ser autorizada pela Lei 8987, que trata das concessões, no seu artigo 21, é fundamental, diante desses problemas constatados na prática, que o ente competente ele regulamente, previamente, como que será utilizado esse procedimento de manifestação de interesse naquele ente, exatamente para evitar a segurança jurídica. Mas, principalmente, seria o ideal mesmo que tivesse uma uniformização em âmbito nacional, pelo menos das diretrizes, dos pontos centrais acerca do PMI. E o que se vê é que ele vem sendo utilizado de maneiras diferentes pelos diversos entes brasileiros e, além de ser de forma diferente, elas não observam, em regra geral, os princípios da administração. Bom, embora tenha muitos problemas verificados sobre o PMI, essa interação com o setor privado, ela é controversa, ela é perigosa, mas o PMI ele tem como um ponto principal que é a institucionalização desse relacionamento entre o público e o privado anteriormente à licitação, que muitas vezes esses acordos eles podem ocorrer a portas fechadas. Então, eu acho que a principal característica, a principal vantagem do procedimento de manifestação de interesse é trazer um procedimento prévio, que traga publicidade, que traga transparência nessa relação de escolha da modelagem de uma concessão ou de uma parceria público-privada. E o ponto mais importante, então, na utilização é observar essas experiências que já foram realizadas, observar os problemas e trazer para o PMI uma legislação nacional que traga um procedimento com publicidade, transparência e que exija a motivação das decisões pelos administradores públicos, porque o potencial do PMI como instrumento de interação entre o setor público e o privado, trazer eficiência do setor privado desde o planejamento das licitações, que é um ponto problemático na administração, a parte do planejamento, um planejamento errado, um planejamento ruim, ele traz problemas durante toda a contratação. Então, ele é um instrumento que tem um potencial enorme e precisa ser melhor estudado e melhor utilizado pela administração. É isso, consideração. Obrigada. Agradecemos a Mariana Bueno Rezende pela sintética apresentação de um instrumento hoje que está se criando, se desenvolvendo, se aprendendo. Hoje, a gente sabe, no projeto de PPP, a maior dificuldade é a definição do projeto, dos parâmetros e essa definição. E esses projetos, essa discussão com todos os ramos interessados que possa colaborar, é uma forma de abertura de trazer um projeto mais consistente que evite problemas futuros, porque isso está se tratando de um contrato de longo prazo que pode trazer realmente consequências danosas. Então, isso é uma coisa nova. Nós temos visto situações, isso como eu falou, abre-se um momento dessa participação sem definir, sem um regulamento. Eu lembro agora, coisa recente mesmo, eu concedi uma cautelar suspendendo um procedimento desse, de regra nenhuma. Então, isso nós precisamos definir, é um estudo que tem,
os entes públicos têm que trabalhar nisso aqui, e a Mariana realmente deu um apanhado geral da situação e dos cuidados que precisam ser tomados. Vamos passar, então, ao nosso terceiro tema. Convidamos o senhor Murilo Melo Vale para falar sobre o tema Governos at Risk, impacto das PPPs no orçamento do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer ao presidente e conselheiro da mesa pela apresentação e também cumprimentar toda a plateia. Vou tentar ser breve, apesar de que essa apresentação ela foi feita para mais do que 10 minutos, mas eu vou tentar sintetizar o que representou o trabalho que vai ser apresentado. Esse trabalho, que está intitulado Governo at Risk, impacto das PPPs no orçamento do Estado de Minas Gerais, foi fruto de um estudo realizado por um grupo de pesquisa que une a pós-graduação da Faculdade de Direito do FMG, como também a pós-graduação da Faculdade de Ciências Econômicas do FMG. Então, ela é necessariamente um estudo interdisciplinar que envolve contabilidade pública, como também gestão pública e o direito administrativo. E o objetivo principal deste estudo foi avaliar se a contabilização e os limites de endividamento com as parcerias públicas e privadas do Brasil são suficientes para minimizar o risco fiscal. Quando eu falo risco fiscal, ele está aqui sendo considerado como um critério muito importante na análise de conveniência de uma parceria público-privada no Brasil, né? Como a gente sabe, a parceria público-privada ela originou de uma incorporação de práticas gerencialistas, o que a gente conhece como uma nova gestão pública, e que visa, na verdade, uma maior eficiência na prestação do serviço e, principalmente, uma otimização do gasto público. Todo mundo sabe disso. E essa otimização do gasto público, quando a gente pensa em PPP, ela, na verdade, ela está relacionada a essa diluição de pagamento que é feita com essa modelagem da concessão administrativa ou concessão patrocinada. Pessoal, eu não estou seguindo muita apresentação, não, porque eu acho que se eu seguir ela, não vou ter tempo para poder apresentar o que eu estou querendo realmente, que é o ponto fulcral dessa pesquisa. Mas, antes de se viabilizar a parceria público-privada no Brasil, a gente sabe que as formas principais de contratação para a realização de grandes investimentos em infraestrutura era basicamente a empreitada direta, em que o Estado realmente gastava por meio de receitas atuais e não futuras, né? E seguidas da gestão direta, outras formas de concessão de bem público ou transferência de gestão para entidades do terceiro setor. Mas a ideia da parceria público-privada foi trazer, basicamente, ponto fulcral, a atratividade do investimento privado para a realização desse tipo de atividade naqueles projetos que se consideram como não autossustentáveis, porque, se for sustentáveis, como a gente sabe, a gente já poderia utilizar a modelagem da concessão de serviço público comum pela Lei 8987. Né? Então, a estratégia trazida pela lei das PPPs, né, dando ênfase à atratividade, foi basicamente introduzir no nosso ordenamento diversos instrumentos jurídicos que antes não era possibilitado, como alocação racionalizada de riscos, contra-garantia ao financiador do projeto, garantias ao pagamento da contra-prestação pública, mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos e penalidades contratuais do parceiro público. Né? Mas destes, o principal, inevitavelmente, foi
a garantia da contraprestação pública garantidamente prestada pela administração pública, seja para complementar ou subsidiar tarifas em concessões patrocinadas, ou seja, para poder realizar o pagamento nas concessões administrativas, né? E por envolver grandes investimentos e não autossustentáveis, porque se for autossustentável, o governo tem que ter preocupação com isso, porque o próprio parceiro privado, ou seja, o concessionário, ia resolver todos os problemas sozinho, né? Seria basicamente toda essa ideia. Mas, por ser não autossustentáveis, envolveu-se a preocupação com as despesas a longo prazo, né? E, pensando nisso, é um requisito principal, todos sabem, para poder contratar uma parceria público-privado, é fazer uma análise de conveniência da PPP, né, que está no artigo 10º da Lei das PPPs, e que diz que tem que ser realizado um estudo prévio que demonstre a conveniência na contratação da PPPs. Esse tipo de análise é o que a gente chama, usualmente, de value for money, né, que representa nada mais que um custo, análise de custo-benefício de uma PPP. Só que, na experiência brasileira, a gente verifica que essa análise de custo-benefício ela se dá de forma diferenciada para vários contratos de PPPs. E hoje, no Brasil, a gente tem diversos contratos de PPPs, acho que são mais ou menos, salvo engano, 30 contratos assinados e outros 70 projetos relacionados nessa modelagem do Project Finances, né? E cada uma delas tem uma espécie diferente para poder analisar essa situação da conveniência da PPPs. Por exemplo, aqui, analisando uma pesquisa anterior que nós fizemos sobre o Hospital Metropolitano de Belo Horizonte e o Hospital de Salvador, a gente verificou que a justificativa para a contratação da PPP no Hospital Subúrbio de Salvador foi a experimentação dessa modelagem que busca uma melhor eficiência pelo pagamento de contraprestação variável, porque se entendia que seria a melhor forma, né? Em Belo Horizonte, não. Em Belo Horizonte, se analisou 2 quadros, um em que se fazia a gestão direta e outro que fazia a gestão pela PPP. Então, além do ganho de eficiência, a gente verificou também que seria mais barata a contratação pela PPP. E, analisando isso no governo de Minas Gerais, eu tenho até aqui, já passando um pouco para frente, o Estado de Minas Gerais está vigente 8 contratos de PPPs, né, daqueles valores que, analisando o valor total dos contratos, totalizam mais de 8 bilhões de reais a ser diluído em vários anos, né? A gente pode contabilizar até 9, porque tem uma PPP também da Copasa, mas aqui a gente não inclui no orçamento do Estado. A grande questão é que essa análise dessas PPPs, cada um apresentando um valor for money, eles não consideraram o risco fiscal que envolve o pagamento a longo prazo. E não analisa esse risco fiscal justamente porque a lei apresenta um requisito simples de ser analisado, 5% da receita corrente líquida, né? E o Estado de Minas Gerais, todos os investimentos de PPPs, eles estão muito tranquilos com relação à observância desses 5%, porque representam 0,9% da receita corrente líquida. Mas, mesmo assim, analisando essa questão da receita corrente líquida, não se analisa o impacto do risco fiscal sobre o pagamento futuro numa PPP. Tentando concluir, gente, passando aqui para frente, o estudo demonstrou o seguinte: analisando aqui as despesas correntes, PPPs no Estado de Minas Gerais, a gente verifica que ela atinge o ápice em 2018, né? E o ponto principal da contratação da PPP, nessa análise, é justamente porque, nessa análise do impacto orçamentário, não se analisa, não se inclui pela contabilidade pública o valor da corrente futura, da receita futura, no patrimônio público, no balanço patrimonial do Estado de Minas Gerais. A gente, analisando aqui, tentando achar o ponto principal, os ativos ligados a uma parceria público-privada serão classificados como ativos não governamentais e, portanto, registrados fora do balanço governamental se ambas
ambas as seguintes condições foram atendidas, está aqui atrás. Primeiro, o parceiro privado deveria suportar o risco de construção envolvendo o projeto, e o parceiro privado também tem que assumir o risco de disponibilidade e, assim, o risco de demanda. E, analisando esses pontos, a gente verifica que o único ponto que o Estado de Minas Gerais se preocupa é atendimento a essa receita corrente líquida, que está aos 0,9%. No entanto, a pesquisa demonstrou que o máximo comprometido com despesas dessa natureza é atingido em 2018, no valor de R$ 420 milhões, e mesmo sendo valores expressivos, os dispêndios representaram um percentual máximo de 0,8% da receita corrente líquida. Portanto, o Estado está cumprindo com o requisito da lei das PPPs. Todavia, analisando a evolução do saldo comprometido das PPPs em bilhões em relação à receita corrente líquida, as contratações em 2009 e 2013 trouxeram um crescimento do saldo a pagar com PPPs na ordem de 88% e 56%, respectivamente. E esses são os anos finais do governo, onde contratações de grande vulto podem trazer ganho, no caso, um ganho de capital político, em que as pessoas estão preocupadas em fazer a diluição dos pagamentos para poder ter mais visibilidade política com relação às obras e projetos que estão sendo realizados. Todavia, em 2014, o saldo comprometido com PPPs e não contabilizado no balanço governamental, como eu já mencionei para vocês, representou 17% da arrecadação do Estado. Ou seja, por mais que a gente está cumprindo com o requisito da lei das PPPs, a questão é que está havendo um comprometimento considerável da arrecadação do Estado de Minas Gerais, já em 2018 e para frente, conforme esse gráfico analisa. E, além disso, se a gente a pesquisa levou em consideração também o fluxo dos investimentos públicos comparado com os investimentos celebrados pelas PPPs em bilhões de reais, e demonstrou que, nos anos de 2009 e 2010, as novas PPPs representaram 70% e 60% do investimento feito pelo Estado ao longo do ano, e, em 2014, novamente, elas representaram cerca de 74% do gasto corrente com investimentos. E dados evidenciaram o benefício de reduzir, isso é um ponto para se ressaltar, já concluindo a apresentação, de reduzir as pressões orçamentárias de curto prazo, que é uma vantagem da PPP, realizando grandes investimentos de capital, que serão diluídos como despesa de custeio a longo prazo. Contudo, o crescimento do estoque de pagamentos PPPs pode trazer consequências indesejáveis para o orçamento público. Ainda que os pagamentos os correntes estejam longe do teto estipulado pela lei das PPPs, o poder público precisa gerenciar os riscos dos projetos em andamento, porque um aumento significativo dos pagamentos públicos poderia trazer sérios impactos fiscais, por mais que a gente ainda está cumprindo com as exigências PPPs. Então, gente, a conclusão do trabalho foi o seguinte, que constatou-se que, apesar dos dispêndios com PPPs estarem abaixo das restrições impostas pela legislação, que é o dos 5% da receita corrente líquida, o saldo contratado pelas PPPs representou 17% da arrecadação em termos da receita corrente líquida. E o Banco Mundial, em 2014, alerta que, se os compromissos fiscais não foram claramente reconhecidos e controlados, as PPPs podem ser estruturadas simplesmente para adiar o impacto orçamental do investimento público e mover para a dívida associada fora do balanço do governo de uma forma que não leve em conta as implicações de longo prazo para as finanças públicas. Assim, discute-se a necessidade de maior planejamento e gestão do risco fiscal, trazido pelas parcerias visando restringir vieses em prol da contratação indiscriminada desses arranjos como forma de burlar as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que, então, essa pesquisa tentou demonstrar, gente? Que, na análise de conveniência das PPPs, não envolve, basicamente, analisar a eficiência do serviço, como a gente normalmente defende, ou uma análise de quanto que custaria fazer esse projeto pelas vias tradicionais de contratação. Mas também a gente não se deve levar à ilusão de que, se atendendo
ao requisito trazido pela lei de estar abaixo de 5% da receita corrente líquida, a gente vai, de fato, estar optando pelo modo mais conveniente de contratação. É isso que o trabalho tentou apresentar. Muito obrigado. Agradecemos a exposição, o senhor Murilo Melo Vale, pela exposição, e mais uma vez mostra os riscos que a gente, às vezes, é submetido ao administrador público. Então, quando a PPP cheia no Brasil, na lei, que já tem mais de 10 anos, não lembro bem, e hoje já tem esse tanto contratados, até hoje ainda tem viés que dá para a gente ver que o negócio não é um negócio assim, completo, que vai resolver o problema da administração como um todo. E precisamos realmente de avaliar essa situação. E esse aspecto que ele colocou, ele fez essa abordagem no estado de Minas Gerais, um estado pujante, com economia forte, que tem uma receita corrente líquida realmente grande. Estados ainda com menor poder econômico. Então, isso é muito sério e tem que ser pensado dentro desse aspecto. Muito importante essa abordagem. Vamos ao quarto tema. Convidamos a senhora Gerlaine Luiza Santos de Mello para falar sobre o tema A Soberania Cosmopolita Favorecida pela Globalização na Auditoria Operacional. A influência da Intosai nos mecanismos de controle do Estado brasileiro. Boa tarde a todos. Como o conselheiro Dr. Francisco José Ramos falou, meu nome é Gerlaine, eu sou pós-graduanda da Universidade Federal do Piauí. Minha pós-graduação é em Políticas Públicas, eu sou doutoranda do programa da Universidade Federal. O artigo foi produzido em coautoria com a minha orientadora, a professora doutora Guiomar de Oliveira Passos. E o tema do trabalho é a soberania cosmopolita favorecida pela globalização na auditoria operacional, a influência da Intosai nos mecanismos de controle do Estado brasileiro. Vamos ver aqui, né? Aqui? Não funcionou. O objeto de estudo apresentado no artigo se refere exatamente às implicações que a globalização provocou na auditoria operacional institucionalizada pelo Estado brasileiro. Esse trabalho ele é o primeiro esforço no sentido da construção do que vai ser desenvolvido na minha tese de doutorado, porque a tese de doutorado ela é resultado de uma continuidade do que foi iniciado na dissertação. Para explicar, porque, como eu cheguei nessa auditoria operacional, eu preciso explicar a partir da minha dissertação. Na dissertação, eu investiguei a respeito do controle de contas, o controle de regularidade, que é feito, no caso, foi feito pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, e tentei encontrar uma correlação entre controle de contas e desempenho educacional. E o período foi delimitado, o período de uma gestão, e, ao contrário do que toda a teoria aponta, de que quando existe um controle, a ideia é de que o serviço público a ser prestado tenda a melhorar. Os dados apresentaram exatamente o contrário, que, embora o tribunal venha julgando as contas no sentido da irregularidade, porque as prestações são deficientes, o desempenho educacional vinha apresentando uma melhora. E aí, por vez da defesa da dissertação, um dos membros da banca sugeriu que eu mudasse de controle e passasse a olhar um controle mais gerencial, que aí surgiu, então, a ideia da auditoria operacional, que vai ser investigada durante o processo de pesquisa do doutorado, na perspectiva da política pública do ensino médio, foi uma auditoria operacional recente, coordenada pelo Tribunal de Contas da União, no ano de 2013, com todos os tribunais de contas, né, dos estados, e investigando especificamente a política do ensino médio. Nessa perspectiva,
figura da governança e toda essa mudança na pesquisa, no que se refere ao controle mais gerencial feito pelos tribunais de contas, ela vai se revelar e, consequentemente, a figura da governança também é uma categoria que vai ser apresentada. As questões norteadoras do trabalho. Que efeitos, então, a globalização provocou nesse Estado nacional democrático? A responsividade do Estado brasileiro seria afetada por essa globalização? Aí são minhas dúvidas. O objetivo do trabalho, então, consiste em analisar como a soberania que caracteriza os Estados nacionais é afetada pelas normas e procedimentos estabelecidos por organizações supranacionais, como é o caso da Intosai. A metodologia, então, do trabalho submetido para apresentação consiste em uma abordagem qualitativa a partir dessa pesquisa bibliográfica com a intenção de sistematizar indicações teóricas e metodológicas para o estudo da responsividade dos governos em Estados nacionais democráticos, em contexto globalizado, complementada com a pesquisa documental a partir dos documentos da própria Intosai e o Manual de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União. Então, o trabalho ele está estruturado com a introdução, que inicia alertando a respeito de mudanças que ocorreram na sociedade a partir do final da década de 70, quando, então, a figura da globalização passou a ser amplamente discutida. Por parte da literatura, a globalização é entendida como um fenômeno normal de expansão dos mercados. Por outra parte da literatura, o entendimento já vai ser exatamente no sentido de que ocorreram modificações para além das relações comerciais. E essas modificações para além dessas relações comerciais decorrentes da globalização, que tem impacto no que se refere às relações internas, então, no aspecto da soberania interna, por isso que a soberania vai ser tratada no trabalho, ela vai sofrer um impacto por conta da globalização. Então, a primeira parte do trabalho trata exatamente da introdução. Na segunda parte, ele vai tratar da regulação e do controle em um Estado democrático globalizado. Por quê? Afinal de contas, nesse Estado que é nacional, que ainda é nacional, ou que é nacional, a globalização ela vai projetar alguns efeitos, como eu vou apresentar ao final. Por quê? Porque, no Estado nacional, o limite da soberania interna e da soberania externa, e limites, utilizando o entendimento de Bobbio, como limite interno às relações estabelecidas, bem determinadas, dentro de um território, a partir dessa ideia de Estado nacional, e as relações externas com outros Estados também vão sofrer modificações. A partir do enfoque habermasiano, a respeito da instituição do processo democrático, e é de se ressaltar que a democracia ela foi enfatizada a partir desse Estado nacional, ela foi quem permitiu o desenvolvimento do Estado democrático e de um Estado administrador fiscal, que é o objeto principal de tudo que a gente vem falando ao longo desse congresso. O Estado administrador, que executa a política pública e que fiscaliza a aplicação dessa política pública. A terceira parte ela vai expor exatamente esses mecanismos de fiscalização, a accountability, que, no mundo globalizado, analisa o Estado brasileiro e aplica as orientações da Intosai na auditoria operacional. É claro que, internamente, essas regras elas vão ser trazidas dentro do que estabelece a Constituição Federal. E a última parte analisa a influência das normas supranacionais dentro do Estado nacional. Então, como resultado desse trabalho inicial, nós conseguimos considerar que a globalização diluiu fronteiras territoriais do Estado-nação, que no Estado-nação essas fronteiras internas eram bem delimitadas e as externas principalmente. Com a globalização, essas fronteiras não são mais tão rígidas, a ponto de que se modifica a regra de restrição interna e externa, o que se chama de soberania. As decisões são baseadas no poder soberano ainda do Estado nacional, mas com influência de regras pós-globalizantes. O Estado Nacional Democrático, então, o aparato burocrático, e a palestra anterior falava da necessidade de se movimentar, de se modernizar o processo de
a apuração da responsabilidade do gestor, esse aparato burocrático e fiscalizador, ele vai sofrer modificações. E a globalização é um dos fatores que influenciou essas alterações. As decisões internas restritas ao território, no sentido originário do Estado-nação, são afetadas por decisões externas. E essas decisões externas terminam também sendo afetadas por decisões internas. O Brasil, recentemente, vem apresentando exatamente essa correlação de efeitos, controle interno, repercussão externa do que vem acontecendo aí no cenário nacional. Com a globalização, organizações supranacionais se multiplicaram, e um exemplo de instituição nesse sentido é exatamente a Intosai, que é um espaço de uma instituição não governamental, não política, supranacional, como diria Habermas, um fórum onde as entidades fiscalizadoras superiores dos países membros, eles podem discutir e trocar experiências em torno e aí o objeto de estudo, a auditoria operacional, governamental, auditoria de resultado, e sobre a melhoria da fiscalização da política pública, no âmbito externo. No Estado brasileiro, portanto, a institucionalização dos mecanismos de controle previstos na Constituição Federal, na fiscalização da gestão pública, aplica princípios orientadores, observando os marcos legais e estruturais internos. Como eu falei, não é que a auditoria operacional utilize regras supranacionais e pronto. É claro que as regras elas vão ser estabelecidas no manual do TCU, a quem compete, então, regular, e constitucionalmente cada Tribunal de Contas vai fazer, no âmbito de sua jurisdição, a fiscalização. O TCU, então, adota no que é compatível com o ordenamento nacional as orientações da Intosai, através de regras que são chamadas de ISAI, e isso revela, então, uma diluição de fronteiras provocada por essa globalização que redefine o território, a nação e a economia, mas também o exercício do poder soberano. A accountability, portanto, a responsabilização dos ocupantes, dos cargos públicos, é aferida por padrões nacionais ancorados em base internacional. Torna, portanto, global um exercício local. A globalização, longe de negar a soberania, redefine-a, ou, em outros termos, torna uma soberania cosmopolita, pois que exercida em conformidade com o que vem acontecendo no mundo. E aí estão as referências do trabalho. Agradecemos, então, a doutoranda Gerlaine Luiza Santos pela sua exposição. É uma realidade que se discute nesse seminário, nesse congresso, de congresso internacional. É a mudança, é aquilo que o professor Hélio Milés falou, nós precisamos do Tribunal de Contas evoluir, como início ela falou, está crescendo a rejeição pela irregularidade das contas e a educação está melhorando. Uma coisa não bate com a outra. Nós temos que evoluir para a eficiência e o resultado. E nós não estamos sozinhos no mundo. A Intosai já tem uma prática de anos consolidada de práticas de auditoria, e isso nós estamos trazendo para o Brasil. Isso não afeta a nossa soberania. Nós fizemos uma mudança recente do plano da contabilidade aplicada ao setor público, também por exigência da contabilidade dos outros países. E isso não diminui a nossa soberania. Dentro desse aspecto, esse trabalho, Dorana, é importante esse aspecto dentro daqui. Desculpa que eu estava falando para ela e esqueci o resto aqui. Tá certo. Vamos ao nosso último trabalho. Convidamos aqui a Denise Maria Delgado e a Janaína de Andrade Evangelista para falar sobre Programa de Saneamento Básico, Mais Saúde para Todos, e Meio Ambiente, Unidades de Conservação de Proteção Integral. Boa tarde, ainda é tarde, né? Atrasou um pouquinho, mas acho que nós ainda estamos
Na parte da tarde. A gente vai manter o tema da auditoria operacional. Eu estava até ansiosa, confesso, para ouvir a palestra da Gerlane, porque eu fiquei com receio da gente ter que fazer algum ajuste, mas ela não abordou a questão conceitual e metodológica, então eu acho que a gente pode avançar um pouquinho nesse quesito. O nosso tema são 2 auditorias operacionais realizadas pela Coordenadoria de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas do Estado, uma no programa Saneamento Básico mais Saúde para Todos, tá, que representou para nós uma mudança quantitativa e qualitativa, porque, a partir dessa auditoria, a gente introduziu algumas metodologias, principalmente no que diz respeito à análise qualitativa, agregando muito ao nosso trabalho. E a outra unidade de conservação de proteção integral, que também foi um marco para nós, porque nós conseguimos fazer uma análise da efetividade das unidades de conservação, que está sendo largamente utilizada, tanto pelas unidades de conservação, como pelo poder público, pelo Ministério Público, etc. Tá? Então, nós vamos começar falando do conceito de auditorias operacionais. Essas auditorias elas foram introduzidas pela Constituição, no caso brasileiro, né, pela Constituição de 88, que cunhou esse termo operacional, utilizado externamente, em âmbito internacional, como auditoria de desempenho. Então, as auditorias operacionais... eu estou aqui com... eu quero, obrigada. Espero que eu vi que tem que passar. Essas auditorias operacionais, elas analisam... Vou pegar aqui minha colinha. Ela representa o exame objetivo da economicidade, da eficiência, eficácia e efetividade. São conceitos usados assim, com muita frequência, mas eles carregam em si uma bagagem, assim, uma necessidade de conhecimento, de uma estruturação para você chegar a dimensioná-los, né? E que não é brincadeira. A economicidade, na verdade, significa você analisar os processos gerenciais, significa você otimizar os seus recursos. Economicidade na economia. Eu não estou economizando se eu estiver buscando o conceito de economicidade. É um conceito de difícil percepção. A eficiência, ela relaciona-se à questão custo-benefício. O que entrou de insumo, o que está saindo de produto. Tá? Ao custo unitário, que é um conceito também que está se desenvolvendo, não é um conceito de fácil aferição. A gente fala com muita tranquilidade, mas não é. É um conceito difícil para se aferir, para você analisar num processo, num programa, exige uma metodologia realmente muito bem embasada. A eficácia, eu estou analisando o programa, eu tenho como meta vacinar 500 crianças, eu vacinei as 500 crianças e eu fui eficaz. Né? E a efetividade, se de fato eu estou vislumbrando a erradicação de uma doença de veiculação hídrica, eu consegui, de fato, aquilo. A efetividade também, ela relaciona-se a uma análise muito bem feita, onde você estabelece aquele grupo que está sendo tratado e o grupo que não está sendo tratado. Para você aferir, de fato, a efetividade, você precisa ter um grupo de tratamento e um grupo de controle. Ou então você não consegue estabelecer o impacto. Tá? Aí o campo de ação nosso, né, que são as organizações, programas, etc. Né? Tem que ser um pouquinho mais rápido. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o programa que é o foco do nosso trabalho, que é a auditoria operacional no programa Saneamento Básico mais Saúde para Todos. Esse programa é um programa estruturador do governo estadual, e o objetivo da auditoria seria analisar problemas estruturais para você chegar a esse escopo. Antecedem uma série de técnicas de auditoria, análise SWOT, mapa de processo, mapa de produto, etc. Para você chegar a esse escopo, você estabelece o seu problema de auditoria, parece até um trabalho científico. O objetivo da auditoria seria analisar problemas estruturais e de gestão que poderiam estar comprometendo o atingimento, né, e o alcance dos resultados esperados pelo programa. Vou falar um pouquinho sobre o programa. Esse programa é um programa, como eu disse, ele é da área de resultado, vida saudável, né?
E o objetivo era promover a saúde. Então, os indicadores de saúde relacionavam-se diretamente à implementação das medidas adotadas pelo programa. O que motivou a escolha desse programa? Porque também fez parte de uma auditoria realizada em vários estados, né, estabelecido no âmbito nacional, e a gente escolheu esse programa, tendo em vista a materialidade, o aporte de recursos era da ordem de 3 bilhões, a vulnerabilidade, porque vários atores estariam envolvidos no desenvolvimento desse programa, e também pelo alcance social. Tá? A amostra que nós realizamos para poder fazer a auditoria foram ações da Copasa e da Cedru, que, de fato, estavam envolvidas na efetivação do programa. Os achados de auditoria. Eu queria até falar para vocês que nós temos um folder que está no estande do tribunal, que tem não é nem um resumo, né? A Janaína está até com ele aqui. Quem quiser, tiver o interesse de dar uma olhadinha, acho que é interessante. E tem a íntegra da auditoria, vocês podem acessar no site do tribunal, que ali a metodologia utilizada pela equipe, né, encontra-se desenvolvida, encontra-se descrita nesses 2 instrumentos. Então, quais foram os achados de auditoria, tendo em vista uma série de trabalhos realizados pela equipe? Primeiro achado, o programa elegeu para ações da CEDU, de janeiro de 2008 a julho de 2010, número significativo de localidades que apresentaram menor risco epidemiológico que outras não contempladas. A gente identificou que 111 municípios que receberam ações de saneamento não se encontravam com situações, com indicadores de saúde comprometidos, sendo que esses indicadores desses 11 municípios estavam muito melhores do que a metade dos municípios mineiros. E, de forma diferente, 274 que não receberam o tratamento, o saneamento, encontravam-se em situação muito pior do que a metade do que municípios que o receberam. Tá? E a gente fez uma análise também da distribuição de água e esgoto, das ETAs e das ETs, sendo que a gente verificou distribuição de água sem tratamento, que é gravíssimo, e a gente vê isso muito em municípios, Minas Gerais tem muitos municípios pequenos, isso é muito comum, a gente vê a água, o município recebe a água e a água depois é jogada no rio. Né? Então, a gente vislumbrou essa questão de distribuição de água sem tratamento ou sistemas operando de forma deficiente. Aí tem algumas fotos que ilustram, né, a auditoria operacional, ela tem essa riqueza, a gente sempre traz fotos, a gente ilustra com gráficos, etc., tabelas, etc. E eu acho que o maior ganho foi a tarifa social. Essa questão da tarifa social ela foi alterada no transcorrer da auditoria. A gente identificou que os critérios para enquadramento da tarifa social estavam excluindo uma população de baixa renda, de até meio salário mínimo. Então, a gente ponderou que a questão da renda, porque levava em consideração o tamanho do domicílio e o consumo de água, sendo que muitos municípios tinham um consumo de água, as casas tinham um consumo de água, às vezes elevado, superior àquele que permitiria que ela se enquadrasse na tarifa social, porque, às vezes, moravam muitas pessoas, isso acontece. E aí tinha um consumo de água mais elevado do que o permitido. Então, a gente fez uma regressão, a gente identificou que não havia essa correlação, e a gente ponderou, e, no transcorrer da própria auditoria, isso foi alterado. E a própria Arsai, depois, ela nos apresentou um estudo contemplando um número muito mais significativo de famílias. E a própria Arsai, que era a agência reguladora, ela não tinha estrutura, e, no transcorrer da auditoria, ela se transformou e acabou se tornando uma grande aliada nossa. Vou passar agora para o outro programa. Boa tarde. O segundo programa, na verdade, não é um programa, né? O primeiro caso, a gente aplicou a auditoria operacional num programa. Nesse caso, a gente aplicou nas unidades de conservação de proteção integral do Estado de Minas Gerais. O objetivo era avaliar,
se a criação, implantação e a gestão dessas unidades de conservação ele estava realmente permitindo a preservação dos ecossistemas a qual ela se propunha e como é que estava sendo feito, né, os mecanismos de controle social e de transparência, como eles estavam sendo utilizados, né, se eles estavam contribuindo para essa preservação. Então, para situar, a gente tem 2 tipos de áreas protegidas, que a gente teria as unidades de conservação de uso sustentável, onde você pode ter uma exploração econômica, desde que ela seja sustentável, como o próprio nome diz, e a gente tem as unidades de proteção, unidades de conservação de proteção integral, que são áreas de grande relevância e de importância para os processos ecológicos e para o meio ambiente, aonde não é permitido o uso direto dos recursos. Então, algumas delas elas são somente para a preservação daquela biota, daquele ecossistema, e algumas é permitido o uso indireto, como, por exemplo, pesquisa, atividade de turismo. E a lei do SNUC, que é a lei que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ela classificou essas unidades de conservação de proteção integral em 5 classes, né, em 5 tipos. As 2 primeiras são as mais restritivas, então a finalidade delas é de realmente proteger a biota. Elas são de domínio público, então são órgãos e entidades governamentais que são responsáveis por elas, e não é permitida a visitação, exceto em casos assim muito específicos para a questão de educação ambiental. As demais, elas já permitem a visitação, elas têm esse objetivo também de preservação da natureza e dos processos ecológicos, porém, elas já permitem visitação, por exemplo, os parques, ali está Parque Nacional, no caso da legislação estadual, parques estaduais. Ele tem a finalidade também de promover turismo, atividades de recreação. O monumento, e ele também é de domínio público. E o Monumento Natural e o Refúgio da Vida Silvestre, ele já tem esse papel também, né, de permite a visitação, atividade de educação ambiental, permite alguns usos, né, indiretos, porém, eles podem ser também de propriedade privada. Então, a pessoa pode, o proprietário pode constituir uma área para esse tipo de unidade de conservação. Então, aí partindo para os achados, antes a gente, passando muito rápido, gente, esse relatório é muito extenso, eu até convido vocês depois para fazerem a leitura, aqueles que se interessarem. A gente selecionou 2 achados para apresentar aqui, que a gente considerou que eram assim, mais relevantes. E para situar vocês quanto a esse achado que a gente vai apresentar aqui, é importante falar das metas, que no Brasil a gente houve vários tratados internacionais, de que o Brasil foi signatário e que foram evoluindo quanto à questão da preservação ambiental, né, da criação dessas unidades de conservação, sendo que, então, o Brasil estabeleceu, com base nesses tratados, uma meta que seria de proteger 10% dos biomas originais, então, 10% daquela área original, no caso de todos os biomas, e, no caso da Amazônia, 30%. Porém, em 2010, me enganei, 2010, teve uma nova reunião no Japão, que foi o Tratado de Aichi, onde esse percentual passou a ser 17% até 2020, então a proposta já foi ampliada. E o que a gente vai ver aqui nesse gráfico é que a gente está muito longe de atingir. Hoje, no Brasil, então a meta que o Brasil estabeleceu é 10%, só que, a nível nacional, nós temos 3%, de preservação, de áreas de unidade de conservação de proteção integral. E, se a gente avaliar aqui no Estado, esse gráfico ali vai apresentar aqui, no caso da Mata Atlântica, então, a gente tem ali, o que a gente tem de Mata Atlântica nativa, né, original? 23%, sendo que só 1%, 1,11% hoje está protegida pela forma da criação das unidades de conservação de proteção integral. Então, a gente está longe da meta nacional, que seria 10%, e longe também do que é a média nacional, que é 3% a média de proteção. E aí a gente tem os outros casos ali, o que seria do bioma cerrado, a gente tem 41%, isso aqui são dados do estado de Minas, né, gente? 41% ainda em condição natural, e só 2,39% protegidos.
Quanto à Caatinga, a gente tem 57% ainda em condição natural e 7,61% protegidos, né? E ali no total, né, a gente tem só 1,96%, né, de áreas protegidas no estado de Minas. Então, o que a gente chega à conclusão? A gente está protegendo pouco, né, bem aquém da meta. E, além disso, uma outra questão de auditoria, a gente foi avaliar o que está sendo protegido, como é que está essa proteção. E a gente chegou à conclusão que a gente protege mal, né, que tinha uma série de deficiências quanto à implantação, à criação, a implantação e a gestão. Em todas essas etapas, a gente verificou falhas. Então, esse gráfico aí ele vai demonstrar para a gente pegou, esse aí é um dos parâmetros, a gente tinha outro como regularização fundiária, esse daí, já está terminando, né? E esse daí ele vai indicar o percentual de unidade de conservação que tinha o plano de manejo. O que é o plano de manejo? É um estudo que é realizado exatamente para você definir as atividades, qual que é a infraestrutura necessária, quais que são as atividades que podem ser ali desenvolvidas. Então, é um instrumento de gestão e, portanto, essencial. E o que a gente verificou? Das 73 unidades de conservação que a gente tinha no estado, que a gente avaliou, apenas 53 não tinham plano de manejo. Então, ali a gente tem um gráfico, né, que mostra por tipo de unidade de conservação. Então, a situação mais grave ali, a gente está exatamente no Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre, que nenhum deles tinha plano de manejo. E uma situação um pouquinho melhor, que era a situação ali dos parques, que também não é nada confortável, que a gente tinha um pouco mais de 60% deles tinha plano de manejo. Porém, esses planos de manejo eles têm que ser reavaliados de 5 em 5 anos. E a gente chegou à conclusão, a gente verificou que 46% deles não foram atualizados. Então, apenas 50% estaria dentro de uma condição um pouco mais satisfatória, né? Então, aí eu convido vocês, gente, como assim o tempo era muito curto, né? Aí, como a Denise falou, a gente tem esses panfletinhos aqui, não só dessas 2 auditorias, como de outras auditorias que nós fizemos, que está lá no estande do Tribunal de Contas, se vocês quiserem, e nós pedimos também para disponibilizar no site, para que vocês pudessem ter acesso. E, além disso, o relatório completo desses 2 trabalhos estão nesses dois links aí, vocês podem acessar e a gente se dispõe, né, a tirar qualquer dúvida que vocês tenham lá na Coordenadoria de Auditoria Operacional. Muito obrigada aí pela atenção. Eu agradeço a Denise, Maria Delgado e a Janaína pela exposição e mais um trabalho no sentido de que é esse enfoque que nós, tribunais de contas, temos que dar para o nosso trabalho, sair um pouco do formalismo dos processos, dos papéis e verificar na prática, de forma que isso possa subsidiar as políticas públicas, as correções que devemos fazer, porque o que se quer, final, atingir o cidadão. Como viu aquele projeto de saneamento básico, as constatações levaram a mudanças de tarifa, das isenções e tal. Então, é isso que nós precisamos. Então, senhores, com esse tema, nós encerramos aqui essa apresentação. Eu queria agradecer a todos os estudiosos que aqui apresentaram os seus trabalhos, em nome do presidente do IBE, conselheiro Sebastião Alves, também presidente do TCE de Minas, e especialmente a todos que tiveram a paciência de ficar aqui até o final, né, ouvindo esse trabalho e levar essa experiência para outros lugares, outros estados, outros municípios que possam. É essa troca de informações que o IBE está promovendo, que vem agradecer. Esperamos que, quem sabe, um novo congresso, a gente possa ter mais temas e mais tempo para discuti-los. Então, agradeço a todos mais uma vez e declaro encerrado esse painel. Obrigado a todos. Muito obrigado ao conselheiro Francisco José Ramos pela coordenação dos trabalhos. Obrigado também aos nossos palestrantes. E, nesse momento, convidamos a todos para o lançamento do Dicionário de Políticas Públicas.
organizado pela Faculdade de Políticas Públicas Tancredo Neves, da Universidade do Estado de Minas Gerais e pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O lançamento será realizado no Espaço Mercado Central. Tenham todos uma boa tarde.